Bom dia, Vanusa, bom dia, Ed. Vocês impactam demais. Vocês têm essa conexão maravilhosa que é exatamente o que nós vamos falar aqui hoje no nosso quadro Dica X. Olha só, vocês perceberam na conversa deles dois como é interessante essa sinergia, né? Essa cumplicidade que um tem com o outro. Ele falou uma coisa muito bacana que até no olhar um entende o outro. Como ele está atrás das câmeras, ele é o cameraman aqui do programa, então ele já entende a Vanusa no olhar, e isso tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Nós vamos dar continuidade ao assunto da semana passada, porque nós falamos de programação neurolinguística, e hoje nós vamos falar como nós podemos se conectar através da PNL, que é a programação neurolinguística. Aí eu te trago uma frase muito interessante. Olha só o que ela diz. Nós somos o que pensamos. Tudo que somos surge com os nossos pensamentos. Com os nossos pensamentos, nós fazemos o mundo. Quem disse isso foi o Buda. Mas o que eu quero dizer? A PNL, ela trabalha muito a questão dos pensamentos, comportamentos, como você se sente, como você age, como você se comunica com você e também com as pessoas, que é o caso aqui, como nós vimos da Vanusa, com o Ed, com os demais colegas aqui da TV O Dia. Isso é muito bom. Então, tudo começa com o pensamento. E muitas vezes o teu pensamento pode te sabotar. Exatamente. Pode fazer com que você pense coisas que nem vão acontecer. Por isso que a gente tem que começar a ter cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas palavras e principalmente com as nossas atitudes. E aí eu vou te trazer várias ferramentas, na verdade 3 aqui da PNL, que vai te ajudar a você melhorar essas conexões com você e também principalmente com as outras pessoas. Quando você estiver conversando com o teu cliente, com o teu namorado, teu marido, esposa, enfim, vai te ajudar muito para que você realmente possa entender melhor o teu parceiro, a pessoa que convive com você. E aí a primeira dica é a calibração. Muitas pessoas falam de calibragem, calibração, imaginando calibrar pneu? Não, nós vamos calibrar as pessoas. De que maneira? Você vai ler os sinais não verbais, ou seja, você vai observar melhor aquela pessoa. Você tem um comportamento com alguém, você vai imaginar se a pessoa está chateada, se ela está feliz, você está fazendo uma apresentação em público, aí você começa a perceber que as pessoas estão abrindo a boca, sonolentas, então não está legal, você já começou a calibrar. Opa, eu acho que minha voz não está bacana, eu estou falando de uma maneira que não estou conseguindo transmitir entusiasmo nem energia para essas pessoas. Da mesma maneira, quando você estiver conversando com alguém, você pode calibrar, observando os detalhes, os sinais. A pessoa está impaciente, ela está olhando o relógio o tempo todo, está coçando a cabeça, sabe aqueles sinais não verbais que você já começa a perceber, opa, essa conversa não está interessante. E isso vale para você conversar com alguém que você acabou de conhecer, como também para uma negociação, quando você está conversando com o cliente. Por isso que você tem que entender bastante sobre essa calibração e tudo depende também do contexto. Ou seja, imagina que você está conversando com alguém e ela está com os braços cruzados. Pode ser que ela esteja apenas descansando, pode ser também que ela esteja nem aí para você, e pode ser também que ela esteja com frio, então vai depender muito daquele contexto, mas é observar os sinais não verbais que vai fazer com que você se sinta mais à vontade. A outra dica com relação à calibração é que você precisa também observar todos os detalhes com relação à forma como aquela pessoa fala, o tom de voz, e isso é muito interessante também porque você vai entender melhor aquela pessoa. Olha só no próximo slide como que você vai compreender isso. Você precisa entender além da linguagem corporal, as expressões faciais daquela pessoa com quem você conversa e o tom de voz, como eu acabei de citar. Você conversando, observando a pessoa, você vai entender melhor a postura, os gestos, o contato visual, se a pessoa realmente está interessada em você. Preste bastante atenção quando você conversa com alguém que ela não fica olhando para você. Como assim, professor Jack? Sabe aquela pessoa que fica desviando o tempo todo? Ela nunca olha para você? Aí você poderia me dizer, não, mas é porque eu fico com vergonha, eu não gosto de falar olhando nos olhos, eu não me sinto bem. Mas muito cuidado, porque pode passar uma imagem que você está inseguro, que você não está confortável, que você não tem vontade de falar com aquela pessoa. Então, quando estiver conversando com alguém, esteja por inteiro, olhe nos olhos. Logicamente que não vai ficar aquela coisa vidrada o tempo todo, mas só essa questão de você observar o outro, de mexer a cabeça de vez em quando, de observar melhor, de estar atento, interessado, interesseiro naquela conversa, isso vai fazer uma enorme diferença. E também com o teu tom de voz. Não é o que você diz, é como que você diz que faz a diferença. Então, dependendo do teu tom de voz, pode ser que a pessoa interprete a tua mensagem de uma maneira diferente, porque você pode estar muito feliz, mas ter um tom de voz assim de tristeza, que não está tão bem, e aí não vai ter congruência. E aí quem vai te calibrar é aquela pessoa, aquele público, que vai perceber, não, essa pessoa não está feliz, porque ela está falando de uma forma, e ela está mostrando uma coisa totalmente diferente daquilo que ela fala. Por isso que a gente precisa calibrar o tempo todo. Vamos para mais algumas dicas sobre a calibração. É muito importante a calibração
calibração, porque na hora da negociação, na hora das entrevistas, você imagina que você vai ser entrevistado no emprego. E aí, se você demonstra que está muito nervoso, logicamente que vai passar uma imagem que não está confortável naquela situação, e um outro concorrente seu que mostra uma postura de segurança, confiança, às vezes pode ter um currículo até menos pomposo que o seu, pode-se dizer assim. Ou seja, não tem tantos cursos, treinamentos, mas ele se saiu melhor na comunicação. Ele conseguiu persuadir, ele conseguiu falar bem. Então, numa entrevista de emprego, você tem que ter cuidado com relação a isso. E é importante também na calibração, nos relacionamentos. Quando eu falo relacionamentos, relacionamentos no trabalho, relacionamentos de amor, relacionamentos com os seus colegas, porque quando você quer construir um relacionamento de verdade, sólido, você tem que estar sempre atento a esses detalhes que eu falei. Tom de voz, expressão facial, o cuidado com a forma como você fala. Imagina, vou dar aqui um exemplo. A pessoa falou para você, meu amor, eu te amo, gosto muito de você, com o maior carinho. Aí você diz, tá bom, também te amo. Olha só a falta de conexão. Ela vai dizer, Ave Maria, você é muito bruto, você é muito grosseiro, eu falo com tanto carinho, fiz essa homenagem para você. Olha a forma como você me tratou. Então, quando há essa forma diferenciada de tratar o outro, a outra pessoa vai sentir o quê? Não gosta de mim, não me ama, porque fala uma coisa com tanto carinho, eu faço, aquela pessoa se sente bem, mas ela me trata de uma forma totalmente diferente. E isso vale nos relacionamentos, numa negociação, você observar a linguagem corporal da outra pessoa, se o seu interlocutor, ou seja, aquela pessoa que está conversando com você, realmente está interessada e ela está receptiva à tua resposta. Tudo isso a gente observa através da calibração, que é essa primeira técnica de programação neurolinguística. Mas vamos mais, porque nós temos que falar principalmente do rapport. Rapport é uma palavra francesa, que significa entrar no mundo do outro, estar conectado com as pessoas. E quando eu falo de rapport, eu preciso entender, será que eu tenho uma linguagem espelhada? Olha esse exemplo aqui do Barack Obama com Putin. Eles estão em rapport porque eles estão espelhando. Um está muito parecido com o outro, conversando, olhares atentos, a expressão das mãos, observe aqui. Então, o rapport é você se espelhar, estar parecido com outra pessoa na hora que você conversa, na hora que você trata com ela. Não é imitar a outra pessoa, é estar à vontade, como que nós vimos aqui, nós acompanhamos agora há pouquinho, com o Ed e com a Vanusa. Eles estão muito à vontade um com o outro, pode tirar brincadeira, sorrir. Isso é uma linguagem espelhada. Você está com alguém onde você se sente à vontade, onde vocês ficam mais ou menos ali parecidos, com relação à postura, ao tom de voz. Você já entende a pessoa porque você já calibrou. Calibração é o quê? Observar sinais. E o rapport é você fazer uma conexão com aquela pessoa, entrar no mundo dela. E através da linguagem espelhada é você observar como é que ela está sentada, como é que ela está ali caminhando, qual é o tom de voz que ela utiliza, para você se espelhar. E isso vai ajudar muito nos seus relacionamentos. Por quê? Ou numa negociação. Imagina que você é uma pessoa que fala muito manso e a outra pessoa é mais apressada. E aí pode ser que não haja um bom rapport, porque a pessoa, nossa, essa criatura é muito lesada. Ou então o contrário, essa pessoa é muito acelerada, ela fala rápido demais, eu não consigo acompanhar. Então a gente precisa ter essa linguagem espelhada. A outra dica com relação ao rapport é quando você tem um tom de voz similar. Ou seja, imagina que você é uma pessoa que fala sempre gritando e a outra pessoa é uma pessoa muito mansa. Não vai haver rapport, porque a pessoa vai se sentir também muito incomodada com o teu jeito de ser. Por isso que é muito importante, por isso que eu falei da calibração. Observe o outro, observe o comportamento, observe o tom de voz, para você criar esse rapport. Seu tom de voz está mais ou menos parecido com a outra pessoa, ou você grita muito, ou você fala muito baixo, como que você pode transformar a tua comunicação em algo mais interessante quando você estiver com alguém? Isso vai facilitar os teus relacionamentos. E o rapport é para criar conexão. E além do tom de voz similar, nós temos também compartilhamento de valores. Seus valores são iguais à daquela pessoa, porque eu tenho certeza que você gosta de estar com as pessoas com quem você se sente bem. Por isso que, às vezes, nas faculdades, nas empresas, existem aquelas famosas panelinhas, porque as pessoas se sentem à vontade de estarem juntas com as outras que compartilham dos mesmos valores, trocando ideias. E o que é interessante nesse sentido? Você quer trocar ideias, quer fazer conexão, quer fazer negócio com pessoas que sejam parecidas com você. E aí imagina que você acabou de conhecer alguém que é o seu cliente, ele só vai fazer negócio com você se ele se sentir à vontade, se ele se sentir confiante, se os valores foram semelhantes. Por isso que eu falei, primeiramente calibre, observe, faça perguntas, observe os sinais comportamentais, não verbais, expressão facial, tom de voz. Aí você consegue fazer o rapport, que é a conexão, você vai começar a compartilhar valores, porque você vai fazer perguntas, vai ver que há semelhanças. Quando eu falo disso, é buscar
algo que é semelhante com aquela outra pessoa. Vai falar de coisas interessantes que aquela pessoa gosta, porque não adianta você tocar em assuntos que vai fazer com que aquela pessoa fique aborrecida. Então busque assuntos semelhantes, porque aí você vai compartilhar valores que sejam iguais àquela pessoa. Aí você poderia me perguntar, professor Jackson, eu vou inventar alguma história? Não, você vai buscar assuntos que sejam parecidos, que façam com que aquela pessoa se sinta à vontade. E aí vai surgir conversas, histórias, vão surgir os insights, que o nosso cérebro ele trabalha exatamente com isso. Por isso que a programação neurolinguística ela é maravilhosa. Talvez você já faça isso de maneira empírica, ou seja, você faz sem nem saber que era PNL, conversando com as pessoas, lembrando de fatos da infância, da adolescência, de coisas do trabalho, de momentos bacanas, de uma situação aqui que você aconteceu que é bem legal. Então tudo isso é muito bom para que você consiga criar uma conexão maior com as pessoas. E por último, que eu trago para vocês, a terceira técnica, se chama modelagem. E o que seria modelagem? É você se espelhar em alguém, se inspirar em alguma pessoa que faça com que você se sinta à vontade e que queira fazer algo parecido como ela faz. Por exemplo, tem muitas pessoas que me falam assim, Jackson, a Vanusa Coelho, ela fala muito bem, ela tem uma desenvoltura maravilhosa, eu quero falar como ela. Isso é o quê? Uma modelagem, você se inspirar em alguém, não é imitar aquela pessoa, é buscar uma inspiração, você mostrar para aquela pessoa que você pode ser igual ou melhor do que ela. É bem legal, porque você se inspira, pode ser no teu chefe, no teu pai, na tua mãe, num colega, num professor, em alguém que você admira na TV, e você vai modelar. Opa, deixa eu ver como é que ela fala, como é que é a postura, como é que ela senta, como é que ela se veste. Isso é a modelagem. A modelagem, quando eu falo, é você buscar essa inspiração para você se sentir mais confortável. Esse exemplo que eu dei da Vanusa, da comunicação, é porque muitas pessoas ficam observando. Nossa, eu quero falar como ela, eu quero me sentir à vontade como ela. Essa desenvoltura. Muitos alunos meus falam isso. É técnica, são anos de prática. É você buscar sempre se aprimorar. Eu sempre digo, quem quer impactar, nunca perde uma oportunidade de se aprimorar. E quando eu quero modelar, eu fico me aprimorando sempre. E aí eu te trago uma frase para a gente finalizar, que é uma frase de Tony Robbins. Saiba que são suas decisões e não suas condições que determina o seu destino. Olha só que eu vou repetir. São suas decisões e não suas condições, independente da sua condição física, social, não importa, é suas decisões. Você já parou para ler um livro esse ano, fazer um curso, participar de algum treinamento, buscar alguém que possa te ajudar, uma mentoria, seja quem for. Eu faço isso todos os dias, todos os meses, mas não é obrigado a ser com o professor Jackson. Você pode fazer com qualquer pessoa. Você pode buscar também uma decisão de aprender na internet. Tem várias informações gratuitas para você aprender sobre PNL, sobre vendas, sobre relacionamento. Ou seja, o importante é você não ficar de braços cruzados esperando que as coisas melhorem. Por isso que ele diz que a gente precisa tomar decisões para que as nossas condições melhorem, o seu destino seja muito melhor. E aí eu trago para vocês, como sempre, dicas de livro. Esse aqui é sensacional. Liberte sua mente com a programação neurolinguística, porque os profissionais que querem crescer, eles buscam mais informações e a PNL vai te ajudar a trabalhar os teus comportamentos, tuas atitudes, teus pensamentos, a maneira como você fala, como você se comunica, como você se comporta, como você se relaciona com as outras pessoas. E a outra dica de livro muito legal que eu trago para vocês, esse livro aqui de psicologia positiva, que fala exatamente de uma abordagem científica e prática das qualidades humanas. Tem muita gente que não trabalha essa parte da positividade, acha que é só bobagem. Não é. A gente precisa ser uma pessoa mais otimista, trabalhar, logicamente, com mais realismo, mas buscar sempre ter mais otimismo com relação à vida, porque aí você vai ser uma pessoa muito melhor no convívio com seus colegas de trabalho. Imagina aquela pessoa muito chata, ranzinza, que você, nossa, eu não quero ser como aquela, não vou modelar como aquela fulana, porque ela só reclama, ela só fala mal, ela não vê nada de bom, ela só quer criticar, e aí não é legal. Você não é desse tipo de pessoa, tenho certeza. Não, Vanusa, a gente precisa ter essa alegria, agradecer mais, claro. Estar em momentos como esse, assim. Muito bom. Agora, Jackson, eu vou dizer um negócio pra você. Eu tinha preparado uma fala do que está acontecendo agora, recentemente, na mídia. Sim. Tanto na mídia televisiva, como também na mídia de redes sociais. E é algo muito interessante que me chama bastante atenção. Como comunicadora que sou, apresentadora que sou, há 34 anos dentro da comunicação, e que eu acho que o tempo não é tudo, eu acho que o dia a dia lhe faz uma pessoa melhor ou pior. Exatamente. Sabe? Você pode ter um ano de comunicação e ser a pior pessoa, o pior profissional. E você pode ter 34 anos de profissão e ser a pior pessoa e o pior profissional. A questão é que comunicador, que profissional que você quer ser. Exato. A Eliana está passando por um dos momentos mais difíceis, acredito eu, dentro da comunicação. Ela tem talento
é uma pessoa que chama atenção, ela tem evidências, né? Ela consegue acontecer e ela saiu do SBT e foi para um outro canal, para Globo. E ela foi para lá com o seu talento, ela levou o seu talento e criou toda uma situação e tal. Beleza, até aí tudo bem. Mas o que a gente tem percebido? Que depois que ela chegou na atual emissora que ela está, ela tem aguentado muitas porradas. Porque não foi só porrada de onde ela acha que saiu, mas porrada de onde ela foi recebida. Porque ela tem talento, ela realmente sabe se comunicar, ela aprendeu durante um bom tempo, com uma luta, com uma batalha, a chegar onde ela chegou. E parece que nos lugares que ela está passando, ela não está sendo bem-vinda. Aí você falando de conexão entre pessoas, esse lado de comportamento, como receber, que envolve a empatia, que envolve o profissionalismo, que envolve toda essa conexão de pessoas. É muito importante numa era da comunicação a gente avaliar tudo que está acontecendo. Eu ia até mostrar o vídeo, mas parece que já tiraram. Já tiraram o vídeo onde ela não foi muito bem recebida num programa Saia Justa. Exatamente. Aí vocês observaram, as pessoas de casa, principalmente, a forma como ela foi recebida, a comunicação corporal, o tom de voz das pessoas. E aí como precisa... a palavra chegou até ela, Exato. como ela foi agredida. Com toda certeza. Em termos de comunicação. Isso me deixou chocada. E daí é muito importante, Vanusa, a questão da maturidade emocional, o equilíbrio emocional. Você viu que imagina... ela deu, na verdade, um banho do que é uma boa comunicação e de que forma respeitosa as pessoas devem se conectar dentro da comunicação. Com muito profissionalismo. Isso me deixa extremamente preocupada quando eu vejo que pessoas não entendem que existem pessoas e que cada uma ganha seu espaço, tem que ser respeitado. Exatamente. E as pessoas não querem entender isso. Então nós estamos vivendo uma época que o que está acontecendo com a Eliana está chamando a atenção para as pessoas abrirem os olhos e entender que tipo de comunicador que você quer ser, que tipo de apresentador, porque ficou feio para outra apresentadora. Ficou. O pouco tempo, em menos de 24 horas, que isso circulou no mundo inteiro, criou uma repercussão extremamente positiva para a Eliana, extremamente negativa para a outra profissional. Que tipo de profissional que você quer ser? Exato. Que tipo de profissional que você quer ser reconhecido dentro do mercado? Uma chata? Uma pessoa abusadora? Uma pessoa que não aceita que outras pessoas cheguem? Que tipo de profissional que você quer ser? Porque o mercado é para todos. Para todas as pessoas. E tem espaço para todo mundo. Para todo mundo brilhar, para todo mundo impactar. Não adianta você querer puxar tapete. Que coisa feia. É muito feio, é muito feio. E aí eu ia mostrar, mas infelizmente não deu para mostrar. Então assim, você falou de mente, Jex. A mente das pessoas é que trabalha um turbilhão de maldades. Tem pessoas que nem se comunicam, já estão fazendo maldade. Tem pessoas que nem são apresentadoras, já estão fazendo maldade. As pessoas têm que ter cuidado com as maquinações, né? Isso. E tem que ter cuidado com esse tipo de comportamento. Por isso que eu falei da calibração, que é observar sinais não verbais, comportamentais, expressões faciais das pessoas que convivem com você. Sim. Você vai entender quem está sendo falso, quem está sendo legal. Você viu o que ela falou? Eu não consegui guardar na memória, mas ela falou sobre amizades. Ai, como eu queria ter lembrado. Eu não recordo agora. Infelizmente era um vídeo que eu ia colocar, eu achei muito legal. Mas depois a gente vai pesquisar. Amizades parece que apoiam e pessoas que acabam maquinando, né? Existem pessoas que ficam maquinando e existem pessoas que ficam torcendo para a felicidade, para o crescimento do outro. Mas eu achei muito interessante. Porque ela observou, ela calibrou. Isso é muito importante. E isso é para poucos profissionais, né? Exatamente. Oi, Vanusa, deixa eu só deixar aqui no Instagram, Professor Jex, para você ter mais informações sobre PNL. E o outro Instagram que é do MGV Jovem, que é sensacional para você que é um jovem empreendedor e quer realmente impactar, quer aprender. Então, o Professor Jex, lá nesse Instagram, você vai ter muitas dicas legais sobre livros, sobre PNLs, oratória, comunicação. Essa semana nós estamos tendo um curso de oratória maravilhoso, turma cheia. Olha. Casa lotada, e o MGV.jovem para você que quer empreender e aprender muito também sobre a era do empreendedorismo. Muito tá bom? porque... Inclusive o Lucas Mateus estava aqui, que ele faz parte do MGV Jovem. Muito legal. Não basta apenas falar. Tem que impactar. Até quarta-feira, Jex pessoal. na próxima semana.